Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa da Seichonoye aqui no canal do YouTube. Hoje, quintas-feiras, um programa organizado pelos educadores da Seichonoye sobre educação da vida. Então, seja bem-vindo, você profissional da educação, você papai, mamãe, vovô, você que entende que a educação ocorre tanto no ambiente formal como no informal, e a educação da vida é para todos nós. Então, seja muito bem-vindo. Agradeço a todos que já estavam aqui conectados, nos aguardando, aos amigos presentes e a você que chegou pela primeira vez, seja bem-vindo. Lembre-se se você ainda não se inscreveu no nosso canal, acesse aqui embaixo, se inscreva no canal da Seichonoye do Brasil, e cada vez que sair um programa novo, você vai ser notificado, tá bom? E para a gente dar início aqui à nossa conversa de hoje, ao nosso estudo de hoje, vamos começar com uma oração do livro A Verdade em Orações, do professor Masaharu Taniguchi. Oração para manifestar o valor da individualidade. Vou pedir a gentileza, então, de que cada um feche os olhos, eleve seu pensamento a Deus, façam a posição de oração e me acompanhem mentalmente. Oração para manifestar o valor da individualidade. Deus é infinito, é Espírito Criador e possui dentro de si infinitas formas de pensamento, boas, belas e harmônicas. A forma de pensamento de Deus dá-se o nome de ideia. As infinitas diversas formas boas, belas e harmônicas, constituídas pelo pensamento de Deus, é que, exteriorizadas no mundo fenomênico, transformam-se em coisas e fatos visíveis. Em outras palavras, Deus possui dentro de si infinitos modelos de criação. Por isso, é que ele não aprecia a produção repetida de uma mesma coisa. Assim, novas criações e novos progressos são a vontade de Deus. Permanecer sempre o mesmo não corresponde à vontade de Deus. Permanecer sempre o mesmo significa não progredir. Não progredir significa repetir todos os dias a mesma coisa. Pelo fato de surgir todos os dias uma coisa nova, diferente da do dia anterior, é que existe o progresso. Não se deve reter o progresso. Podemos sempre introduzir inovações. Cada ser que ocupa um lugar no espaço difere dos outros na forma. Neste mundo não existem duas flores idênticas. Até as flores de uma mesma planta diferem entre si. O mesmo acontece com o ser humano. A feição e a compleição física de cada ser humano são diferentes das dos outros. Do mesmo modo, difere também a sua individualidade. Assim sendo, não devo impor a minha individualidade aos outros. A minha individualidade não é superior à dos outros. Também a individualidade dos outros não é superior à minha. Comparar as individualidades é o mesmo que comparar a flor da cerejeira com a da glicínia para ver qual das duas é mais bonita. Segundo o gosto de cada pessoa, haverá preferência por uma dessas flores, mas cada qual possui beleza individual característica, que não pode ser julgada melhor ou pior, superior ou inferior. Por esta razão, respeito e reverencio a individualidade de cada pessoa e não tento violar nem distorcer esta individualidade. Todos os homens são filhos de Deus e livres. Quando conseguirem libertar completamente a sua individualidade, conseguirão manifestar a sua forma perfeita, genuína, concebida por Deus.
Quando os homens voltam à forma perfeita concebida por Deus, é impossível que se choquem uns com os outros em suas atividades. Para que as atividades não se choquem entre si, é preciso não considerar o próximo como inimigo. É preciso se reverenciar mutuamente, reconhecendo que existe no âmago das atividades do próximo um trabalho perfeito da imagem verdadeira de um irmão. Doravante, por conhecer esta verdade, jamais tentarei impor aos outros a minha individualidade. Reverencio a imagem verdadeira individualizada que existe no âmago de tudo e de todos. E oro para que essa imagem verdadeira se manifeste também no mundo fenomênico, estando harmonizado com todas as pessoas, coisas e fatos, jamais sou vítimas de conflitos ou choques. Muito obrigada, muito obrigada. Fim da oração. E agora, assim, já envolvidos com essas palavras, palavras da verdade, podemos iniciar aqui o nosso estudo, o nosso bate-papo da tarde de hoje. Eu estou muito feliz em compartilhar esse momento com vocês, para esse tema riquíssimo, que é a educação inclusiva na prática. E para nos falar com bastante propriedade sobre esse tema, eu convido aqui a educadora, a preletora, Josefa Aparecida Neri Guido. Estou até me confundindo porque nós a conhecemos por Jo. Então, aqui conosco na tarde de hoje, a Jo, para contar um pouquinho para a gente, compartilhar a sua experiência conosco. Seja muito bem-vinda! Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pelo amor de vocês. É uma alegria falar daquilo que a gente acredita e faz no dia a dia, não é mesmo? Eu sou preletora da CETILOE há muitos anos, sou preletora júnior, mas também tenho uma formação em fonoaudiologia, pedagogia e sou pós-graduada em intervenção da pessoa com surdez e deficiência visual. De todos esses diplomas, o que eu mais aprendi foi dentro da educação da vida, que é o que eu pratico realmente no dia a dia. Então, assim, é uma honra estar falando desse assunto no dia de hoje. Que lindo! Nós que ficamos, assim, muito gratos, né, e felizes com a sua presença. Para a gente falar de inclusão na prática, temos que trazer alguém que vivencie isso na prática, né? Verdade. E imediatamente lembramos do seu trabalho. Eu particularmente lembrei quando te conheci que eu fui até a escola, chamava Branca de Neve. Isso. Não sei te falar em que ano foi isso. Também não sei. Mas fui lá conhecer o seu trabalho. Então, eu acho que você poderia começar contando um pouquinho para o pessoal, né, de como surgiu, como é que iniciou esse processo, que eu acho que foi no Branca de Neve, mas se não foi, você vai me corrigir, e vai contando aqui um pouquinho para o pessoal de como que aconteceu a inclusão na sua vida. Pode ser? Pode ser, conto, senta que lá vem a história. Em 1988, em março de 88, eu conheci Seitianoye, através da minha sogra, e eu não imaginava que Seitianoye ia me dar respostas, né, para tantos problemas que eu estava vivendo, principalmente com o filho, o que eu chamo de grande mestre até hoje. O filho, na época, tinha 10 anos, esse filho, e era extremamente revoltado, agressivo. Eu até já escrevi esse relato. E quando eu cheguei na Setinoye, a segunda reunião que eu fui na Setinoye, eu ouvi falar, uma preletora maravilhosa disse assim: filho revoltado ama os pais e deseja o amor dos pais. Eu até me mexi na cadeira, louca para questionar essa frase. Aí eu pensei, como ama os pais? Né? Meu filho não me ama, porque o que ele faz comigo, as agressividades, o que ele fazia eu passar de vexame nos lugares, fazia birra, se jogava para o chão,
esse filho não é possível que me ama. Eu achava que era um problema que não tinha solução. E aí parece que ela ouviu meus questionamentos, né? E ela disse assim: pense se um dia você não rejeitou esse filho. E nessa hora, eu lembro que eu abri aquele cofre, sabe aquela caixinha do tesouro que a gente às vezes esconde? E eu comecei a lembrar como é que foi quando eu descobri que eu estava grávida. O tanto que eu rejeitei essa criança. Eu busquei até médico para fazer o aborto. E graças a esse pai maravilhoso, que é meu marido, né? 43 anos já de casados, ele não deixou, ele me procurou e disse: eu te amo, eu quero esse filho. Mas mesmo assim eu levei alguns meses para aceitar, porque eu achava que ele ia atrapalhar a minha vida. Eu tinha toda uma programação e não era ter filho. E aí, por conta disso, eu sofri as consequências. Então, quando eu vi tudo isso, que a preletora terminou de falar, eu corri nela, chorando, chorando, e disse: o que eu faço? Como eu resolvo essa situação? Ele está com 10 anos. Aí eu disse: ele não sabe, eu nunca contei para ele isso. E ela disse para mim assim: sabe, filha, sabe sim. Está lá no subconsciente dele. Peça perdão. Eu disse: mas eu nunca falei desse assunto. Como eu vou pedir perdão por algo que ele nem sabe? Ela falou: ele sabe. E eu tomei a decisão, porque eu sempre fui muito corajosa, né? Eu tomei a decisão e no mesmo dia eu pedi perdão para o meu filho de joelhos. E foi muito emocionante. Porque pela primeira vez meu filho me olhou nos olhos e cada vez que eu lembro disso eu me emociono. E ele olhou bem nos meus olhos e disse assim: eu te perdoo. Eu sabia. E aí, a partir daí, eu disse: meu Deus, quantas crianças rejeitadas tem no mundo e quantas crianças têm comportamento rebelde e a gente fica medicando, achando que o problema está na criança. Foi aí, com esse pensamento, que eu mudei para Indaiatuba. E eu morava em Santo Antônio de Posse nessa época. Foi um período curto que eu morei lá. E quando eu mudei para Indaiatuba, eu corri procurar CTNI em Indaiatuba. E eu contava esse relato todas as vezes que eu tive oportunidade. E foi assim que eu conheci a dona da Escola Branca de Neve, a primeira dona da Escola Branca de Neve, que era a Maria Gorete Angarten, que já faleceu. E a Maria Gorete disse assim para mim: eu quero você trabalhando comigo. Eu falei: mas eu não sou pedagoga, eu sou formada em artes. Meu negócio é artes, eu gosto de pintar, ensinar artes, né? Ela disse assim: não, você faz isso, não tem problema. Você recebe as crianças todos os dias, e aí você canta para as crianças, que eu adoro cantar. Não que eu seja uma boa cantora, mas eu gosto de cantar. E você faz uma roda de conversa com as crianças, faz meditação, e depois você ensina artes para as crianças. Está ótimo. Aí eu disse: tá. Aí ela falou: eu contrato uma pedagoga. Eu falei: tá bom. Voluntariamente, feliz da vida, fui trabalhar na Branca de Neve. Nossa! Só que aí eu percebi que as crianças eram muito boazinhas. Não tinha nenhuma criança fazendo birra, não tinha nenhuma criança agressiva. Eu dizia assim: vamos sentar na linha, porque o método era Montessori, né? Embora eu não conhecesse nada do método ainda. Eles sentavam. Vamos ficar em posição de oração. Naquela época era no chão, no tapete, né? A posição da show, né? E aí eles ficavam. E aí eu comecei a me questionar: tá muito fácil esse trabalho. Eu pensei que ia ser mais difícil. E aí, fazendo meditação com as crianças, veio uma intuição muito forte. Eu sempre digo, parecia um letreiro gigante dizendo assim: uma escola para todos. Isso aparecia assim com muito brilho: uma escola para todos. Eu tomei um susto. Terminei a meditação e corri na diretoria falar com a Gorete. Gorete, eu vi uma coisa na meditação, eu estou impressionada, eu estou tremendo até agora. Né? E contei para ela. Aí ela falou: o que você quer dizer com isso? Eu falei: eu não quero dizer nada, isso não é coisa minha, não. Eu não sei, mas acho que escola para todos é escola para crianças igual meu filho, acho eu disse, na minha, né, meu pequeno conhecimento, né? E aí ela disse assim: tá.
mas como que nós vamos fazer? Vamos bater de porta em porta, perguntando para as mães, você tem um filho rebelde, revoltado, que você quer mandar lá para Branca de Neve? Eu falei, não sei, isso é com você. Aí ela falou assim, ó, só se a gente colocar na placa assim, olha só que loucura, está naquela época, tá? Por favor, 1900, isso foi em 1990, tá? E se a gente colocar na placa assim, aceitamos crianças problemas? Só isto na placa. Pôs a placa toda com a propaganda, horário, maternal, para a escola e aceitamos crianças problemas. Essa placa ficou só por 6 meses, depois a gente apagou essa frase, tá? E hoje não pode fazer isso. E aí, para nossa surpresa, e essa placa foi colocada às 5 horas da tarde de um dia, a gente viu colocando a placa, fomos embora. No dia seguinte, quando eu cheguei por volta de meio-dia, a escola abria 1 hora, eu vi uma fila de mães no corredor da escola. E eu fui olhando, cumprimentando, não conhecia, porque eu tinha mudado há pouco tempo para Indaiatuba, e eu comecei a observar que eram crianças com diferentes deficiências. Tinha criança com TDAH, que naquela época nem falava, né? TDAH. Tinha criança com velhice precoce, que eu nunca tinha visto na minha vida. Tinha criança PC, que é paralisia cerebral, né? E tinha criança com autismo, que eu nunca também tinha visto na minha vida. Tinha mães com todo tipo de criança. Eu falei, cumprimentei, disse, já já nós vamos atendê-las, sorrindo, feliz da vida. Quando eu entrei, a Gorete estava muito nervosa, disse, Jô, olha o que você fez. Como nós vamos atender? Mas eu sou apenas uma enfermeira. Aí, eu muito tranquila, disse assim, a gente acha, com certeza a gente vai conseguir alguma voluntária profissional da área, né? E tudo bem, eu vou estudar, eu volto a estudar, eu disse para ela, para acalmá-la. Eu disse, nós não podemos dizer não, porque essa ordem não é minha, é de Deus. Vamos aceitar. E aí nós recebemos essas crianças. Essa foi a primeira leva de crianças que veio para a Branca de Neve e passaram a conviver com as crianças bonitinhas, boazinhas, educadas, Que tinham já sentavam na na escola. linha e que faziam meditação. Aí, nessa busca, começamos o curso de complementação pedagógica que existia na sede central. Esse curso, ministrado por vários professores maravilhosos, meus grandes mentores, nossa, professora Kátia, muito. Então, assim, quando eu tinha um problema, eu corria neles. Eu dizia, e agora, professor? Tem uma criança que está subindo no lustre. O que a gente faz? Eu devorava o livro Pedagogia da Seitianoye. E aí, cada professora contratada, eu já dizia assim, olha, nós trabalhamos com um método um pouco diferente. A gente faz meditação, a gente precisa serenar a mente para conseguir realizar esse trabalho, porque a gente trabalha com crianças diferentes. Nessa época, eu não sabia dizer o que era. Sim. Não tinha ninguém falando disso. Então, era só Deus mesmo e os livros do mestre. E eu sempre partia daquele princípio. Todos somos irmãos. Todos somos filhos do mesmo Deus. Então, não tem por que fazer diferença. Não tem por que discriminar. Era essa a minha, vamos dizer assim, a minha premissa, né, do trabalho. E aí as professoras todas jovens, maravilhosas, sou muito grata, quantas professoras passaram até hoje, eu tenho contato com elas, e todas acatavam com muito amor essa nova ideia de estudar a educação da vida, que na época a gente falava muito pedagogia da Seitianoye. E aí, por conta disso, elas aprenderam a fazer meditação. Hoje estão em diferentes religiões, mas ainda têm a consciência do que é essa educação da vida. E todas tiveram muito sucesso profissionalmente. E aí, nessa nova, né, nesse novo buscar, em 92 eu entrei na faculdade de fonoaudiologia também, intuitivamente. Fui fazer meditação e disse, Deus, o que o senhor me quer? O senhor quer que eu faça para ser uma profissional que possa ajudar nesse trabalho? Apareceu novamente o letreiro.
fonoaudiologia. Eu não sabia absolutamente nada da profissão, nada. Fui procurar, só tinha na PUC Campinas na época, não existia outra faculdade, era a mais próxima para eu poder fazer. E assim foi. Santo Marido sempre apoiando, me inscrevi e não fiz cursinho, fiz meditação e passei no vestibular da PUC. Entrei para a fonoaudiologia e aí eu fui entender o que seria esta minha profissão. Eu já optei no segundo ano para a eletiva de deficiência e eu questionava muito os professores. Escuta, vocês não falam de estar todas as crianças juntas? E eles olhavam espantados para mim e diziam assim, mas o que você está falando? Eu dizia, Como porque assim, né? eu trabalho numa escola onde a gente já começou esse trabalho, com todas as crianças juntas. Aí, o que aconteceu? As alunas começaram a vir fazer trabalhos dentro da Branca de Neve, para entender o que eu estava falando, porque a princípio acharam que eu era meio louca, né? E hoje, as minhas professoras, que já estão quase bisavós, né? Elas, quando eu converso com elas, elas dizem, nunca vou me esquecer. Você me ensinou muito. Eu penso assim, não, professora, você me deu apoio. E elas dizem assim, porque quando você falava de inclusão, Jô, para nós era um bicho de 7 cabeças. Quando você dizia que na mesma sala você tinha um autista, uma criança com paralisia cerebral, uma criança com velhice precoce, uma criança comum que não tinha nenhuma deficiência, a gente pensava como que pode dar resultado um trabalho desse. Esse questionamento a gente teve várias vezes. A gente recebia visitas de médicos, de profissionais, principalmente da APAE, da época, questionando se esse trabalho ia dar certo. Porque eles diziam assim, eles fazem uma bagunça, é uma mistura. Imagino. Aí eu dizia assim, como que a gente faz um bolo, gente? O que a gente põe no bolo? Põe ovo, põe farinha, põe fermento, bate tudo e fica perfeito. Eu acredito que é assim. Hoje eu posso dizer, é assim, dá certo, funciona. Mas funciona quando a gente tem esse embasamento de que nós estamos aqui para manifestar Deus. E assim, nunca deixei de aplicar a educação da vida, nunca. Então, foi um período difícil, porque as pessoas não entendiam, foi. Foi um período que os pais das crianças comuns, que pagavam a escola, né? E começaram a tirar seus filhos, porque as pessoas Deviam falavam estranhar, né? é, Talvez essa. como você deixa o seu filho tão perfeito, com aquele monte de criança doente? Às vezes eu ia na casa da pessoa conversar e dizia: olha, acredite, vai ser muito bom para o seu filho, ele vai ser um grande profissional, ele já está ganhando experiência para isso. Mas o problema, Fernanda, é que a gente não tinha quem nos desse o respaldo a não ser Deus e a educação da vida. Não tinha ninguém fora desse métier que dissesse para nós: vai em frente, que é isso mesmo. Então a Gorete foi desanimando. E aí, por conta disso, a escola foi ficando sem dinheiro, com muitas dificuldades financeiras, e aí ela acabou vendendo a escola para mim. Eu comprei em suaves parcelas. Porque eu dizia assim, gente, isso é minha missão, eu sou muito feliz fazendo isso, eu não posso parar mais, não posso. Então, eu abracei mesmo a causa. Aí tivemos a oportunidade, em 98, por falta de grana, eu prestei um exame no Conselho Tutelar, né, que era um teste que a gente fazia, e acabei entrando para o Conselho Tutelar da cidade. Então, meio período eu ficava no Conselho Tutelar, meio período na Branca de Neve, mas até então já tinha professoras maravilhosas Que que me já ajudavam sabiam. muito, muito, muito. E aí, lá no Conselho Tutelar, eu descobri outra coisa. Nada é por acaso. Eu descobri as crianças em situação de risco e vulnerabilidade social, que é a criança que sofre violência, né? A gente está vendo muito isso agora nesse momento da pandemia, isso me entristece demais, Verdade, né? verdade. Criança que vê os pais brigando muito, criança que é rejeitada, enfim, de todos os tipos. Então, eu pegava aqueles casos que a criança já estava com 11 anos
e passou na loja de R$ 1,99 e tinha furtado coisas, né? Criança que ficava perambulando pela rua, pegando bicicleta e vendendo por R$ 5. E aí eu fui pegando esses casos, que eu via que a criança era tão pequena ainda, e já tinha boletim de ocorrência. Eu falava, meu Deus, que violência para uma criança. E nós sabíamos que 3 boletins de ocorrência ia para a antiga FEBEM, né? Fundação Sim, Paz. sim. Isso me dava uma angústia muito grande. Então, eu comecei a encaminhar essas crianças para a Branca de Neve, sem dizer que eu era mantenedora da Branca de Neve. Como eu disse, só fica do meu lado quem me ama de verdade. Então, Aí, você foi recebendo e incluindo esses meninos também. Também. Meninas que já estavam se prostituindo com 11, 12 anos. Né? E aí, fazendo o mesmo trabalho. Então, eu falava para as professoras, não vou falar o currículo dessa criança, mas trate ela como um verdadeiro filho de Deus. E as minhas professoras tratavam, sempre foram maravilhosas. A equipe sempre teve uma psicóloga, sempre teve fisioterapeuta. Quando eu me formei, eu passei a assumir como fono, mas depois eu contratei uma fono. Então, eu sempre tive uma equipe técnica, porque como a gente tinha todas as necessidades, não uma dava equipe para... multidisciplinar para atender. E isso dificultava muito, encarecia demais. Muitas delas trabalhavam realmente por amor. Né? E aí, começou essa convivência e apareceu a oportunidade da gente ir para Cuba, para um congresso de educação. Me lembro. E um congresso enorme de educação. Eu lembro que foi um avião fretado com vários doutores da Unicamp. Aí eu disse, Jesus, eu vou apresentar o meu trabalho de inclusão para esse povo todo. Ai, meu Deus, né? Mas não sou eu quem realiza minhas obras. Fui eu e a psicóloga. A psicóloga tinha uma filha, tem uma filha com microcefalia vera, né? E aí fomos apresentar o trabalho, falando portunhol, mas levamos escrito e levamos em vídeo um bom espanhol. E quando nós terminamos, a gente estava numa sala com vários países representados e todos levantaram e nos aplaudiram. E nós ficamos muito, assim, surpresos. E aí o presidente da bancada nos chamou do lado e disse, repita o que vocês falaram que eu quero anotar. Aí nós perguntamos, o que o senhor quer? Ele falou assim, os 5 desejos básicos do ser humano. Aí eu senti, nós estamos realmente no caminho certo. Que Então, lindo. nós falamos, né? Ser amado, ser elogiado, ser útil, ser livre, ser reconhecido. E aí ele anotou isso, e a partir daí ficamos amigos. Até por bem pouco tempo a gente trocava ainda mensagens, e ele pediu, inclusive há pouco tempo, ele pediu uma autorização para que fosse publicado um dos meus trabalhos sobre a convivência da criança em situação de risco com a criança com deficiência na mesma sala de aula. E esse trabalho foi feito livros para o ensino médio lá em Cuba. Então, aí nós sentimos a força do que nós estávamos fazendo, porque nós não fomos falar que precisava fazer inclusão. Nós fomos dizer que a inclusão estava dando certo. Nós fomos falar de resultado. E eles estavam lá para falar que precisava fazer inclusão. Então, foi isso que surpreendeu eles, porque nós mostramos vídeo com resultados. Na prática, né? E isso conquistou muito eles. Aí, quando a gente voltou novamente em 2000, quando a gente foi em 1998, nós levamos revistas em espanhol, que nós ganhamos do departamento, né? Levamos alguns livros. Quando nós voltamos em 2000, parte da nossa mala era livros e revistas em espanhol. E aí a gente conseguiu até fazer uma palestra para educadores falando da educação da vida. Ai, então, assim, que foi maravilha. maravilhoso. Aí, em paralelo a isso, o trabalho foi crescendo e nós fomos ficando meio que sem dinheiro, porque
tinha muita criança que precisava de bolsa. Ela precisava da escola, mas ela precisava de bolsa. E eu fui dando bolsa, né? Mas Dando foi bolsa. acolhendo, foi acolhendo. Chegou uma hora, ficou insuportável a situação. Nós éramos filantrópicos sem ter o registro de filantropia. E foi aí que, na época, nós tínhamos um prefeito maravilhoso na cidade e ele nos apoiou. Eu acho que foi essa época que você foi lá. E ele nos orientou a virar um instituto. Então, não foi demorado, porque é bem rigoroso virar instituto, né? E Tem toda uma regulamentação para isso, né? A gente conseguiu registrar em 2007. Todo o trâmite levou 3 anos. 3 anos. E aí registramos o instituto, mas não tínhamos espaço para funcionar o instituto. Tentamos muito um espaço em Indaiatuba, não conseguimos. Mas aí a gente conseguiu, a gente já tinha esse espaço, que era um espaço informal, que é um sítio lindo, maravilhoso, de um empresário abençoado, e ele concedeu para que a gente ficasse lá, deu a concessão para a gente ficar lá. Então, nós estamos nesse sítio até hoje, e aí o projeto tomou outro rumo, porque nós fomos para uma cidade vizinha de Indaiatuba, que tem mais necessidades de atendimento até que Indaiatuba. Hoje, Indaiatuba tem um programa para autismo, tem vários programas. Montemor, não, e nós estamos instalados em Montemor. Nada por acaso, vocês estão instalados onde tem mais necessidade, né? Exatamente, exatamente. E quando eu cheguei em Montemor, fiquei muito surpresa com o índice de mulheres que sofriam violência quando a gente chegou em Montemor. Significa que uma mãe que sofre violência, ela com certeza tem um filho que está passando por tudo isso e que vai manifestar problema de comportamento, com certeza. Né? Então, nós estamos no lugar certo, na hora certa. É isso. Olha que grandioso, é tanta experiência, uma retrospectiva da história. E eu aqui te ouvindo, imaginando e lembrando algumas coisas que eu já vi, mas talvez o nosso amigo que esteja em casa não viu. Então eu queria que você falasse um pouco mais de como que é possível assim atender, ter resultados, né? Atendendo assim a necessidades tão diferentes. E se você usou uma metodologia para esse processo de inclusão, contasse aqui um pouquinho mais detalhado para o pessoal. Sim. Já que você está aqui, estou explorando, né? Vamos lá. Exatamente, isso é importante. Sempre nós começamos as nossas atividades com uma roda de conversa. Essa ideia da roda de conversa veio justamente porque cada criança chega de um jeito, né, no nosso ambiente. Então, tem aquele que não dormiu direito, tem aquele que passou fome, tem aquele que passou frio, tem aquele que viu os pais brigando à noite, tem aquele que a polícia amanheceu na porta da casa. Cada um tem a sua situação, inclusive os com deficiência. Então, a primeira coisa que a gente faz é uma roda de conversa. Nessa roda, a gente cria várias ideias, mas já teve a ideia do dado, que é o dado da alegria. Então, por exemplo, cai uma palavra, felicidade. O que é felicidade para você? Aí, por aí, a gente já vai sentindo como é que a criança está naquele dia. Você vai observando. Todos vão falando. Todos vão falando. Eu não acredito nesse negócio de felicidade, não. Que tia felicidade? Isso é para rico, né? Aí você já vai observando as revoltas. Alguns falam, não quero falar disso. Já está bem, né? Então a gente já sentiu que a coisa não está bem ali. Aí a gente entra na meditação. Então a gente escolhe o que está mais feliz naquele dia e ele pega a pasta. A maior parte das nossas crianças hoje já lê, né? Com exceção de alguns com deficiência que têm essa dificuldade, mas é muito bonitinho porque eles acompanham a meditação. Aí, esse que está mais feliz faz a meditação naquele dia. E quando ele faz, tem todo um roteiro, né? Canto evocativo de Deus, tudo certinho. Aí, quando termina... Você faz a meditação Shinsokan mesmo. Tem uma atividade que a gente faz... Meditação Shinsokan. A gente já fez as 4 virtudes, eu vou variando. Tá. É assim, 6 meses uma, 6 meses outra, 6 meses outra. Eles aprenderam todas, né? E aí,
Claro que o tempo é menor de respiração, porque tem todo um treinamento, porque no início muitos não conseguem nem fechar o olho, imagina Sim, fazer respiração. Mas a gente vai. E tá. nós somos um exemplo. A gente sempre tem isso. Nós somos o professor que está comigo sentado na roda, a equipe técnica, dá o exemplo, né? E aí a gente faz sempre alguma atividade. Então tem o dia da gratidão aos pais e antepassados, todos agradecem. Né? Aí tem o dia do perdão. Esse dia é muito importante. A gente dá as mãos, e aí eu digo, feche os olhos. Vamos pensar em todas as pessoas que nos magoaram. E também vamos pensar agora, traz essa pessoa no seu pensamento aqui, agora, dentro dessa roda. Agora vamos pensar nas pessoas que nós magoamos. Porque nós também, às vezes, magoamos quando a gente grita, quando a gente ofende, quando a gente quebra alguma coisa. Porque tem alguns que vêm quebrando tudo mesmo. E aí fazemos uma oração do perdão em coro. Em coro. Aí tem o dia do reconhecimento que eu e o outro somos um. Também é um trecho da oração do perdão, né? Eu sou filho, a gente dá as mãos e tem que olhar um no olho do outro. Então a gente fica circulando com os olhos, né? Eu sou filho de Deus e você também é filho de Deus. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te amo e você me ama também. É um trecho da oração do perdão. E aí a gente já vai observando aqueles que não conseguem olhar nos nossos olhos, aquele que não consegue nem levantar a cabeça. Esse está com mais feridas, esse precisa de mais abraço, de mais atenção, né? Daquela escuta que é tão importante. Né? Verdade, verdade. Então, esses a gente já começa a fazer um trabalho mais, vamos dizer assim, bem mais próximo. Né? É de essência para essência. E aí, cada dia com uma atividade dessa, nós já vamos trabalhando essa questão de relacionamento. Aí a gente inventa mais dinâmicas que existem, né? Que a gente pode trabalhar. O professor de dança teve a ideia das mãozinhas, né? Então a mãozinha está lá na entrada, bate na mãozinha, dá um abraço no amigo. É quem está atrás. Se esse que está atrás baba, não tem problema, você vai abraçá-lo. E aí eles ficam às vezes meio assustados, porque eu tenho jovens com deficiência e que às vezes eles vêm me beijar e beijam, eu falo, beija na minha cabeça, porque eu sou baixinha perto deles, né? E aí ele beija e baba na minha cabeça. Aí eles me chamam, situação de risco, me chamam e falam assim, ô tia, você não tem nojo? Ele babou na sua cabeça, imagina, o amor dele é muito maior que isso. O cabelo eu lavo, não tem problema, né? Então, assim, nós temos que ser o exemplo o tempo todo. Então, a metodologia é ser o exemplo de amor. Não dá para fazer esse trabalho se a gente não ama o que faz. Não dá para fazer esse trabalho se a gente não acredita na essência. As pessoas, o educador que fica preso na aparência, só na aparência, ele olha para aquela criança e essa não vai render nada. Não vai render mesmo. Primeiro, porque nós sabemos que a palavra tem força criadora. O nosso pensamento tem força criadora. E aí, se o educador vai já fazendo um relatório. Eu tive uma psicóloga que chegou uma vez na instituição, ela veio com um caderninho. Eu disse assim: você está com esse caderninho? Por quê? Ela disse assim: eu vou anotar todos os problemas da criança. Aí eu disse: tá, então vem aqui conversar comigo um pouquinho. Aí eu disse para ela assim: viu, a gente trabalha exatamente o contrário. Peguei alguns cadernos de elogios que eu tinha em cima da mesa e disse: dá uma olhadinha. A gente vê o que a criança tem de melhor e escreve sobre o que ela tem de melhor. Se você quiser fazer um relatório para colocar na sua pasta, fora da sala de aula, eu não vou interferir no seu trabalho, mas você ficar na sala de aula procurando o defeito da criança para anotar, não vai funcionar. Você está na contramão do nosso trabalho. Me perdoe, me perdoe. Mas você está na contramão do nosso trabalho. Não vai render, não vai render. Por isso que às vezes tem profissional que fica 40 anos trabalhando na inclusão e diz assim, gente, não dá certo. Não dá certo isso. Não vai funcionar. Claro que não.
Porque junto com as técnicas, tem que ter essa confiança, esse acreditar que é possível, né? Aí, dentro É, disso, nós temos tem o que método ter. Montessori. O Montessori, como hoje nós temos a maior parte das crianças alfabetizadas, então a gente deixou de trabalhar como a gente trabalhava, porque nós temos né, toda uma Sim. rotina do Montessori na pré-escola. Aí, como a gente passou a trabalhar contraturno escolar, porque quando a gente virou instituto, infelizmente nós não tivemos um espaço adequado para a escola. Não perco a esperança, ainda vamos ter, né? Um prédio adequado para a escola, porque tem toda uma exigência para ser Sim. escola. Então, como a gente foi para um sítio, as nossas casas lá são casas mesmo, né? É maravilhoso, é um paraíso. Inclusive, a professora Maria esteve lá, o professor Marcos Rogério esteve lá também, a professora Beta também, né? Quando ela veio ao Brasil, uma das vezes ela quis conhecer. É lindo, o espaço é perfeito, só que não é prédio de escola. Então, por conta disso, nós viramos contraturno escolar, que é a educação não formal. Mas como nós temos já esse princípio da educação, a gente acaba ajudando as crianças através do método Montessori, para aqueles que estão com mais dificuldade de leitura, de interpretação de texto, aí a gente Ele acaba. utiliza o método Montessori, mas sempre aliado à educação da vida. Não tem A outro jeito. base é aquele olhar que acredita na essência, na Exatamente, perfeição, na exatamente. potencialidade inata da criança. Exatamente, exatamente isso. Por mais que a criança seja difícil, já chegou crianças para nós que foi um desafio. Hoje, a Secretaria de Educação de Montemor tem um respeito pela gente muito grande, uma gratidão, porque eram crianças que não ficavam direito na escola, ficava 2 horas só na escola, porque elas surtavam e não tinha como ficar na escola, porque com 30 e poucas crianças por sala é muito complicado, né? Então, a gente fazia todo um trabalho de base, e aí depois essa criança ia se adaptando na escola. Hoje já até cresceram alguns, já estão adolescentes, e as professoras dizem, gente, o que vocês fazem é milagre. Eu digo, não, é acreditar na essência. Acreditar. Reconhecer a natureza divina dele para ele exteriorizar, né? Reconhecer, exatamente. Eu estava aqui lendo, eu abri, olha, a gente conversando, eu abri o livro Nada por Acaso, Pedagogia da Seiichi Onoye. Sim. O mestre Masaharu Taniguchi diz para nós: reverencie a criança. Através da reverência, né, faça emergir o tesouro chamado talento que ela traz dentro de si. É isso que Exatamente. vocês estão fazendo, né? Há Reverenciando muitos anos. cada um que chega ali, acolhendo e olhando para não para Exatamente. o comportamento, não para o aspecto físico, não para a Uhum. limitação, mas olhando para aquilo que às vezes a gente não vê. Exatamente. E Que que está lá lindo! dentro, com Está lá certeza, dentro. está lá dentro. Os Que primeiros trabalho alunos, lindo, lindo. os primeiros alunos que formaram na Branca de Neve hoje já são adultos, casados, né? Alguns vêm fazer estágio, alguns vêm para visitar, alguns vêm para trabalhar com a gente mesmo. É impressionante a admiração que eles têm por esse trabalho. Eles estudaram em outra escola o ensino fundamental, mas eles não esquecem da pré-escola, do ensino que eles tiveram na Branca de Neve. E hoje Olha, não é mais Branca de Neve, hoje é Centro de Educação da Vida, Instituto de Inclusão Social. Hoje é esse nome. Jo, e quais são assim os. Estou aqui pensando e me colocando, né, no lugar da pessoa que está aqui nos assistindo e pensando como que eu faço, quais são os desafios que ela encontra para fazer essa verdadeira inclusão. O que que você pode dizer para essa pessoa agora? Ah, com muita firmeza. Primeiro, acreditar. Se é a sua missão, você tem que ser firme nela. Não pode dizer, não, não vai dar certo, tá muito difícil. Já passei por muitos perrengues, muitos perrengues. Eu já tive professor entrando com a criança na minha sala e dizendo, toma que ela é sua, eu não quero mais essa criança na minha sala. E eu dizer assim, tá bom, ela fica comigo. E aí eu ficar com a criança 1 mês, 2 meses na minha sala,
e conversando com essa criança e dizendo para ela o quanto ela é importante para mim e que ela vai fazer diferente, que ela vai conseguir fazer diferente. E essa criança voltar para a sala de aula e mostrar que ela consegue fazer diferente. Aí também temos que ter uma equipe boa. Para isso tem que ter muito amor, né? Conversar. Hoje eu estou muito tranquila com relação a isso. Teve época que eu sentava para fazer uma reunião e dizia: Deus me ajude, me segure, para eu não perder o equilíbrio, né? É porque às vezes o professor vinha com 7 pedras, dizia: eu não quero, não aguento essa Não dá. criança. É muito difícil, né? Então, nesses casos, eu ia para a linha de frente. Aí também eu tinha a psicóloga que ia para a linha de frente. Enfim, a equipe tem que ser forte, a equipe tem que ser coesa, tem que ter essa confiança mesmo. Nós estamos lidando com vidas de Deus, nós não estamos lidando com bandido, com problema, não estamos. Não estamos lidando com deficiente. Eu nem gosto de usar essa palavra. Nós estamos lidando com eficientes, vamos dizer assim. Porque quando você olha para uma criança que ela não fala nem o nome dela, eu tenho um jovem que ele não fala, mas, no entanto, ele entendeu o que era gratidão à mamãe que tinha ido embora e deixado ele, né? E aí eu dizia assim, ele dizia que não tinha mãe, eu dizia, tem sim, você tem mãe. E eu fazia gesto para ele, né? Fazia libras, fazia o gesto para ele. E dizia, e aonde ela estiver, ela com certeza te ama. Na verdade, a mãe tinha ido embora porque o pai ameaçou matá-la. Ela ficou com muito Nossa, medo e desapareceu. Então, assim, o segredo é acreditar. E quem está no comando tem que acreditar muito mais. Porque a gente cria um campo de verdade. energia. Né? Eu digo hoje, eu sou muito tranquila. Aparecem as pessoas. Elas ligam para mim e dizem assim: eu quero fazer um trabalho voluntário. Posso? Claro. O que você gosta de fazer? Uhum. Porque também, se não gosta de conviver com a criança, não tem problema, tem tanta coisa para limpar, tanta coisa para arrumar, desde que trate a criança bem, não há problema. Né? Então, assim, aparecem os anjos, eu digo assim, são anjos enviados para nos ajudar. E eu acredito muito nisso. Então, assim, essa convicção atrai as pessoas, atrai situações que nos ajudam a realizar o projeto. Esse é o tempo todo. Agora eu estou na fase do visualizar o nosso terreno, a nossa construção. Eu acredito que vai sair. Com certeza nós vamos atrair anjos para nos ajudar nisso. Com certeza. Eu ia te Então, perguntar para você falar justamente um pouquinho disso, assim, antes da gente terminar, de como é que sim. está o seu projeto hoje, quais são, né, os projetos do momento, Hoje, e o né? que você já está vislumbrando para É, compartilhar aqui um pouco conosco, das suas nós temos. ideias, do que você está Sim. precisando, de repente alguém aqui está É, ouvindo, né? a gente tem um projeto chamado Arte e Movimento. Nesse projeto Arte e Movimento, a gente incluiu a dança e incluiu também, dentro da arte, do artesanato, da arte, a gente incluiu horta e jardinagem. Então, a gente. E muito reciclado, a gente trabalha com muito reciclado. Essa ideia também foi uma intuição que eu tive, então eu juntei uma coisa na outra. Então, a nossa arte, ela é uma arte diferente, mas que faz com que eles tenham vontade de ter uma profissão voltada para isso. Né? E esse é o grande projeto que nós temos, então a gente tem que ter espaço com área verde para poder trabalhar, para montar a horta, para fazer a jardinagem. Nós não podemos, por exemplo, ter um prédio tudo cimentado, não podemos, né? Tem que ser assim mais uma área verde. E nós estamos numa área verde, só que não é nossa. Então, Ah, esse é meu grande projeto de ir para um lugar. A gente chegou até a ver um terreno de quase 5 mil metros, mas infelizmente ainda não saiu. Bom, mas não perca a esperança. Aí, nós temos, dentro desse projeto Arte e Movimento, que é o nosso carro-chefe, nós temos os subprojetos. Então, aí nós temos o projeto que a gente faz de música, nós temos o projeto de é, pintura em tela, que eu tenho uma menina que é uma artista, a gente vai descobrindo os talentos. Então, assim, quando eu vejo que a criança tem talento para aquilo, eu incentivo, eu consigo material de doação,
eu levo, agora no projeto que a gente ficou à distância, eu levava os materiais para eles trabalharem em casa. Então, cada um, eu verificava o talento e eu levava o material de trabalho de acordo com o talento. Os que são bons na cola, que são bons na tesoura, que são bons no pincel. Vou dizer, eu acordo pensando, fulano é capaz de fazer tal coisa. Né? Então, nós trabalhamos um ano todo. Eu acabei de montar as fotos para mandar para o plano novo chamamento público. Eu fiquei encantada de ver o tanto de foto que tinha do trabalho deles em casa, com a família. Eles montaram coisas, eles montaram cachepô de madeira para orquídea. Uns 100 cachepô eles montaram, porque tem aquele que só consegue montar. Então, cortava, meu santo marido, cortava as madeirinhas, mandava o arame, aí o pai da criança cortava o arame na medida e o menino colocava as madeirinhas cruzando, né? Cruzando para fazer os cachepôs. Então, assim, o talento ele está em todo lugar, é só a gente estimular e acreditar. Estimular e acreditar. Então, nosso projeto no momento é conseguir um espaço próprio, meu grande sonho. Para o Não quero centro. não quero partir desse mundo sem deixar o Instituto bem instalado, porque eu tenho assim um plano que o Instituto continue por muito tempo, e eu já falo isso para eles mesmos, você vai se formar, e você vai trabalhar no Instituto, e vai manter esse trabalho, você vai dar continuidade nesse trabalho. E eles falam, eu vou mesmo. Eu vou mesmo. Aí todos já ficam comprometidos, inclusive, né? Exatamente. Se sentem reconhecidos e se comprometem em ser útil. É os 5 desejos, né? Em ação. Olha só que coisa linda. Nossa, sem palavras. Teria aqui mais uma infinidade de coisas para te falar, mas, Jo, é riquíssimo, né? Vamos ter que ter outros bate-papos para a gente ir aprofundando em cada um dos tópicos que você nos contou. Eu vou estar no congresso, né? Exatamente. Vamos convidar o pessoal? Vamos! Aproveitando. Vamos! Pessoal, em agosto nós teremos o 5º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida. E uma das nossas convidadas será a preletora Jo, ou a educadora Jo, no caso, a mesma pessoa, para compartilhar mais com a gente, falar mais com a gente sobre esse tema, né, e tantos outros. E teremos mais convidados também. Em breve vocês vão estar recebendo ou vendo aqui no canal do YouTube mais informações para participar do nosso congresso. Ainda bem que ele já está chegando, que eu não vou ficar tão angustiada de ter que encerrar o nosso bate-papo, né? Fiquei sabendo que já vai ter mais em breve. Isso. Então, com certeza com mais novidades. Nossa, eu vou querer saber tudo que você já está aprontando no bom sentido. Agora a gente está voltando agora em junho com o híbrido, né? Com o trabalho híbrido. No nosso caso vai ser todos os dias, porque nós vamos ter que dividir as crianças e todos os dias. Eu ia te perguntar, agora vocês então não estavam recebendo as crianças, né? Estava à distância. Estava à distância. Fazendo vídeo, nós estamos no YouTube também, fazendo vídeo, levando material, visitando as famílias, orientando, levando máscara, fazendo tudo à distância. Agora, nós voltamos híbrido, em junho. Olha, você vai ter que vir contar para a gente depois essa experiência da inclusão híbrida. Nós vamos querer saber, né, pessoal? Que maravilha. Jo, então aqui um minutinho para as suas considerações finais. Sim. O nosso programa está chegando ao fim, né? Infelizmente. Vou deixar uma mensagem. Quem está ainda ativo na educação, continue, acredite. Nós fazemos a diferença, sim, para essas crianças. Por mais que a criança pareça não estar entendendo, acredite, você está falando com a essência. E a essência, ela tem um poder incrível. Acredite. Não desista, não desista. Essa é uma missão nossa e nós temos que cumpri-la até o fim. E deixar exemplos bons, né? Essa é a minha grande mensagem, eu acredito. Obrigada, Fernanda.
Nossa, eu que agradeço assim, imensamente em nome da superintendência, dos educadores da Seitonoye, de tê-la conosco aqui hoje, trazendo assim tanto ensinamento, né? Tão rico, tanto exemplo, que daria para ficar aqui umas 4 horas te ouvindo e perguntando, porque a gente Tem quer saber assunto. mais. Tem assunto, a gente vai querer saber. Para isso, a gente vai, com certeza estaremos juntas no Congresso e em outros programas da Seitonoye para você compartilhar mais da sua experiência aqui conosco. Eu agradeço profundamente o seu amor, né? Eu sei que você tem muita coisa para fazer, todo esse projeto, e separou esse tempo aqui para estar conosco. Então, muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que nos acompanharam, que estiveram conosco até agora. É uma alegria. Querem saber mais? Qualquer dúvida, escrevam para nós. Em breve, né, estaremos juntos novamente. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Jô. Fiquem com Deus. Obrigada. Qual o caminho que escolhemos para a nossa vida? Qual o caminho que está reservado para nós? A jornada até descobri-lo pode ser repleta de desafios, mas também nos permite conhecer toda a nossa capacidade para superá-los. Pois recebemos em nossa direção tudo o que é necessário para sermos felizes e irmos mais além. Será que nosso caminho está tão longe assim? Ou será que ele está bem ao nosso alcance? É o momento de se voltar para ele. Alegre-se, o caminho à sua frente é só luz. Seminário da Luz, dia 30 de maio, das 14 às 17 horas, no canal do YouTube da Seitonoye do Brasil. Esperamos por você no maior evento da Seitonoye em idiomas japonês e português. Muito obrigado! Agora estamos em outras mídias e queremos você conosco. Mais de 2.600 vídeos, conteúdos inéditos toda semana. Lives semanais para mulheres, homens, jovens, educadores. Conteúdos diários para você na rede social de sua preferência. Um novo podcast toda semana. A Seitonoye mais perto de você? Você mais perto da Seitonoye.